Abra a sua Bíblia, por gentileza, em João 3, do versículo 1 ao versículo 7. Um texto muito conhecido. Creio eu que você já leu na sua Bíblia, já ouviu alguma pregação sobre isso. Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Você achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Que o Senhor nos abençoe. Irmãos, terceira semana transbordada do Espírito Santo. O Espírito Santo, como eu já falei aqui no início, é Ele que nos impulsiona a se jogar nos braços de Cristo. É Ele que nos impulsiona a estar aqui cultuando em comunhão com os irmãos. É Ele que nos impulsiona a vir para a escola bíblica de manhã cedo, aos domingos. É Ele que nos impulsiona a ir para a célula depois de um dia cansativo. É Ele que nos impulsiona. É o Espírito Santo. Sem Ele, impossível isso acontecer. E nós vamos falar aqui hoje de uma palavra, sobre uma palavra de Deus, sobre algo que começa pequeno e vai crescendo, e vai crescendo, e vai até transbordar. Amém? O Espírito Santo, a mensagem de hoje, o título que eu dei aqui para a mensagem é: o Espírito Santo é o passaporte. Você já pegou o teu? Fala para o teu irmão, você já pegou o teu? O Espírito Santo é o passaporte. Você já pegou o teu? Então hoje nós vamos pegar e vamos segurar com as duas mãos, porque o passaporte para a eternidade somente vem através do Espírito Santo aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nesse texto nós vimos e confirmamos que há uma condição para entrar no reino de Deus. Você leu junto comigo. Só que essa condição, irmãos, não é uma condição, vamos dizer assim, pesada. Essa condição é um presente. É um presente. A gente cresce no decorrer da vida, a gente passa pela parte escolar, todos aqui já passaram, exceto as crianças que estão lá em cima, que estão passando ainda. E você lembra que ao decorrer da parte escolar, a gente recebia uma promessa do pai e da mãe e falava assim: você só vai ganhar o presente se você se esforçar e você passar de série. Só que para o reino de Deus, irmãos, basta você aceitar. Deus só te pede isso: aceita, pega o passaporte. E eu lembro que quando a gente pedia algo, para o pai e para a mãe, eram tempos difíceis, não era como hoje. Hoje as crianças, eu costumo dizer que as crianças hoje são ricas. Elas têm danoninha à vontade na geladeira, biscoitinho para cá, biscoitinho para lá, coisas que raramente na nossa época, que não faz muito tempo, a gente não via essas coisas. Refrigerante, irmão, era só quando tinha festa. Quem lembra disso? Refrigerante, queijo, essas coisas não tinha na nossa época. Hoje as crianças escolhem tipo de biscoito, tipo de sobremesa, escolhem. Só que aí, irmãos, quando eu me recordei, eu estava pedindo a orientação ao Senhor, e muitas das vezes a gente se empenhava em passar de série, e pelos tempos ser difíceis, naquela época, o presente muitas das vezes não vinha. E a gente ficava ali frustrado, criança,
mas a gente entendia que as coisas eram difíceis. Lá era eu e mais 3 irmãos. Imagina, 4 presentes. Se fosse comprar um tênis para um, tinha que comprar um tênis para 4. Então ficava para depois, e ficava para depois, e a gente se esforçava e passava de série, só que o presente não vinha. Muitas das vezes esse presente se juntava já com o Natal, o aniversário e por aí vai. Só que aqui no reino, irmãos, é só aceitar. A condição de você transbordar no Espírito Santo, de você receber Ele, de pegar o passaporte, é só aceitar. Essa é a condição, irmãos. Não tem tanta dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, a gente via que os pais, eles se esforçavam ao ponto de muitas das vezes deixar ali de cumprir alguma coisa para poder agradar a criança. Eu me recordo que época de férias, chegava a época de pipa, nem dinheiro para comprar linha nossos pais tinham. A gente ia pegar linha, né, a gente chamava de aguentar a linha dos outros quando voava, e dava ali uma emenda, um nó, e enrolava, e ficava assim, feliz da vida. Hoje em dia as crianças compram linha chilena, irmão, linha de R$80 o rolo, a linha já vem com cerol, a pipa já vem com rabiola e cabresto e tudo mais. Nossa época, varão, a gente pegava a armação no poste e fazia ali uma pipa de plástico. E a gente via isso, nossos pais, a dificuldade que eles tinham. Só que para nós, não, que somos crentes em Cristo, a condição é só aceitar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e Nicodemos, nós vemos aqui que ele já tinha uma certa idade. E a sua dúvida era meio esquisita. Você leu junto comigo. Ele perguntou para Jesus: como que eu vou entrar novamente no ventre de minha mãe e nascer de novo? E a mensagem começa aqui, irmãos, porque tudo começa pequeno. E nós vamos falar aqui que quando a gente começou na caminhada, era como esse copo aqui, ó, que foi enchendo, devagarinho, foi enchendo, até que transborda. É assim na minha vida e na tua vida, irmãos. Tem que ser assim na minha vida e na tua vida. Nós começamos com pequenas gotinhas no copo e foi enchendo. Sabe o que isso significa para mim e para você, irmãos? Que Deus está te capacitando. E você vai transbordando, e você vai alcançando vida lá fora, e você vai alcançando teus parentes, teus vizinhos, porque está transbordando o Espírito Santo dentro de você. Você aceita isso? E eu lembro que ontem a mensagem vai falar muito sobre isso, sobre a época da escola. A gente, quando começa ali no pré, na primeira série, não lembro se é assim até hoje, as coisas começam fáceis. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Começava ali soletrando, né, ali emendando letra por letra. E você vai crescendo e passando de série, e as coisas vão se complicando. Você começa a conjugar verbo, você começa a separar as sílabas, você começa a fazer conta de divisão, você começa a estudar sobre ciências e por aí vai. E você vai aumentando a sua série, e as coisas vão ficando mais difíceis, Daqui a pouco, irmão, sabe o que entra na matemática? Letra. X elevado ao quadrado, e por aí vai. A mais B, mas espera aí, o que letra tem a ver com matemática? Matemática é só número. As coisas vão ficando difíceis. Vão ficando complicadas. E a gente vai ter que se esforçar mais e mais para entender. Aí você chegou no ensino médio, começa a entrar ali química e física, e tem fórmula ali, catetos, hipotenusas. Eu peguei um pouquinho essa época, eu lembro um pouquinho, e humildemente falando, eu era bom nessa parte de química e física, apesar de ser meio confuso. Eu passei, graças a Deus, nunca fiquei de recuperação. Mas você percebe que ao decorrer da caminhada escolar, as séries, as coisas vão ficando mais complicadas.
Começa a vir ali análise sintática, análise morfológica e por aí vai. Você lembra disso? Você já passou por isso? Só que no reino, irmão, é diferente. As coisas começam complicadas. Você era só uma gotinha. Você chegou para o Evangelho, você não conhece muito a Bíblia, e você começa a se aprofundar na Bíblia, e o teu copo vai começando a encher. Deus despertando o dom que Ele te deu dentro de você. E você começa a entrar, a se aprofundar na Bíblia. Você de repente começa a ministrar a palavra, líder de célula, louvor e por aí vai. Aí você vai percebendo que as coisas vão descomplicando para você. Diferente da escola, diferente do mundo secular, o reino de Deus ele começa assim. Aparentemente começa complicado. E ao decorrer da caminhada, o teu copo, por ser cada vez mais cheio, você vai percebendo que vai se descomplicando. Você começa a entender o teu valor. Você começa a entender o dom que Deus te deu. Você começa a transbordar o que tem dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no texto, irmão, que a gente leu junto, quando a gente fala, né, a parte aqui de Nicodemos, ele não entendendo, mas nós hoje entendemos, que quando ele fala, Jesus fala para ele, ó, é necessário nascer de novo. Ou seja, eu e você tivemos que dar um reset na nossa vida. 2 Coríntios 5,17 fala isso, que aquele que está em Cristo é nova criatura, zerou, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, nós tivemos que nos formatar, porque agora nós nascemos de novo. Eu lembro que quando eu me converti, verdadeiramente, eu falei para o meu irmão, eu tenho uma nova data de nascimento. A partir dessa data, minha vida foi resetada, porque agora Deus vai mostrar para mim e para você quem realmente somos, qual é a nossa identidade em Cristo, porque lá fora nós tínhamos outra identidade, aqui no reino nós temos outra identidade que é a original. Essa é a nossa identidade original. Fala para o teu irmão, essa é a tua identidade original. Isso. Eu não sei, irmãos, aonde Deus está te capacitando, mas essa é a tua identidade original. Você nasceu novamente para isso. Isso que Nicodemo não estava entendendo, e nós hoje entendemos. Começamos pequenininho, bebê, e assim vai. Daqui a pouco a gente começa a criar dente, começa a mastigar umas coisas mais sólidas, e vai transbordando, vai transbordando. O louvor falou aqui do rio de águas vivas. Esse rio vai fluir dentro de mim e de você, irmãos. O tema da mensagem, o tema das semanas, é transbordar do Espírito Santo. E o motivo real de estarmos aqui é o Espírito Santo, dentro de mim e de você. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala aqui no texto, quem é nascido da carne, ou melhor, a natureza, é da carne. E a gente, quando começa a crescer no Evangelho, a gente começa a perceber que a natureza, a nossa carne, ela não quer isso. Ela quer ficar lá no complicado. Ela não quer se descomplicar. Porque quem vem para o reino se descomplica. Você quer ver um exemplo, irmãos? Não está nem aqui na anotação. Quando a gente vê um casal, hoje, ninguém vive sem celular. E quando a gente vê um casal que bota uma senha no celular, e se o celular apitar, ou o rapaz ou a mulher pega e esconde o celular para que o outro não pegue e vê, olha ele se complicando. Só que para o reino, irmãos, não existe isso. As coisas se descomplicaram. Quem está na natureza humana vive se complicando, irmãos. Você sabe por causa de quê, irmãos? Começa a vir a malandragem, começa a vir a mentira, querer passar a perna. Natureza. O texto falou que quem é da carne, quem é nascido da carne é da carne. Mas quem é nascido do Espírito, é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Você imagina Nicodemos olhando para Jesus. O texto fala que ele era mestre.
Ele sabia das coisas. Só que ele sabia das coisas humanas. Nicodemo não entendeu nada, irmão. Nada. Tanto que ele pergunta, uma pergunta meio esquisita: como assim? Por acaso eu posso voltar por ventre da minha mãe? E o texto, você vai ler depois em casa, que ele fala assim: meu irmão, se você que é mestre não está entendendo nas coisas naturais, imagina as espirituais. Olha nós aqui. Olha nós aqui, irmãos. Entendendo das coisas espirituais. Porque assim é a Bíblia. A Bíblia, irmão, toda ela é espiritual, desde o início. Você vê lá em Gênesis, no capítulo 1, já falava que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Toda ela é espiritual. E estamos nós aqui, se alimentando de algo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E com Deus, irmãos, é o contrário, já falamos aqui. Começa complicado. Você, quando pega a sua Bíblia, você vai lá no índice procurar. Quem não já passou por isso, no início da caminhada? Você vai lá, abre aí em Sofonias. Sofonias é ruim de achar da Bíblia. Você vai lá no índice. Abre aí em Ageu. Quem já leu Ageu? E você vai lá no índice procurar. Complicado. Depois que você começa a manusear a tua espada, você vai vendo o que Deus está te mostrando, quem você realmente é nele. Você começa a conhecer a tua Bíblia, de frente para trás, de trás para frente. Deus começa a te capacitar, e você começa a transbordar o Espírito Santo que Ele te deu. Lembra que eu falei? É um presente. Todas as vezes que você vê dom na Bíblia, é presente. Só cabe a mim e a você aceitar. E um dia nós fizemos isso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, ao receber esse presente, a gente, quando era criança, quem teve a oportunidade de ganhar um presente ao passar de série, esse presente, ele era preciso fazer o que com ele? Usar. Um brinquedo, um carrinho de controle remoto que tinha um fio de 1 metro. A gente ficava ali acompanhando o carrinho. Era maior sofrimento. O fio era curtinho, irmão. Hoje a criança tira onda. E a gente ganhava aquele presente, ficava feliz da vida. Só que era preciso usar. E você ganhou esse presente, irmãos. Você está usando esse presente? Esse presente não é só para você, irmão. É para transbordar. É para transbordar. É para transbordar. É para transbordar, irmãos. Porque esse presente precisa ser compartilhado. Muitas das vezes a criança tem ali um certo ponto de egoísmo e não quer prestar para o coleguinha. É criança. Mas nós estamos falando aqui de algo, irmãos, que tem que fluir de dentro de nós. O presente chegou até você, você recebeu, começa a usar, começa a compartilhar, começa a mostrar para a pessoa que está ao seu lado, a sua vizinhança, que o transbordar do Espírito Santo está sendo praticado e vidas estão sendo alcançadas. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém ganha um presente, irmãos, e deixa guardado. Não tem como. O presente, quando é ganhado, a gente fica feliz da vida e você começa a usar. Me recordo quando eu tinha o meu sonho na época, para você ver a diferença de geração, era ter uma bicicleta. A criança hoje, irmão, é de celular para cima. Bicicleta, às vezes ela ganha, ela nem encosta na bicicleta. O meu sonho era ter uma bicicleta. E eu ganhei minha primeira bicicleta, irmãos, com 14 anos de idade para 15 anos. Usada. Fiquei feliz da vida, irmão. Usei a bicicleta, o irmão Eduardo, até ela acabar, irmão. Aquela bichinha sofreu. Ia lá por Rio da Fundação, ia para um monte de lugar. Usei, irmão. Usei aquela bicicleta até ela acabar. A roda empenou e por aí vai. Não tinha dinheiro para consertar. Era uma mountain bike na época. Nem sei se existe isso hoje ainda. Tinha 14 para 15 anos, irmão. Mas como eu usei aquele presente?
E foi através do esforço de um ano de ter passado de série. Era da 6ª série, se eu não me engano, para a 7ª série. Hoje está tudo diferente. E esse presente que você ganhou do Senhor, você tem que usar, irmão. Usa, mas usa mesmo. Porque cada vez que você usa, Ele manda mais. Isso não se esgota, irmão, dentro de você. É como um rio. Um rio, ele faz o quê? Ele não para. É água corrente. Use à vontade, irmão, esse presente que Deus te deu. Não guarde para você. Porque se você guardar para você, você vai ser um crente inflado. Somente isso. Renova, transborda, vai passando adiante. Me recordo, irmãos, que a minha família não tinha nenhum cristão. Nenhum. Isso há uns 15 anos atrás. E o meu irmão ganhou esse presente que você ganhou. E ele começou a querer emprestar esse presente, dizendo, ó, quer brincar com o meu presente? Toma aqui, ó. Brinca com esse presente que eu ganhei. Ele gravava um CD, irmão, na época, CD do irmão Lázaro, na época, estava no auge. E me dava aí, ó. Ouve esse louvor quando tu puder. Irmãos, em 2009, mais ou menos, esse presente que meu irmão ganhou, se tornou uma célula na minha casa. Você não tem dimensão, você não entendeu. Eu me converti, meu filho se converteu, minha sobrinha está ali, aceitou Jesus. Hoje tem uma célula, desde 2013, lá naquele quintal. O presente foi passado de mão em mão, irmão. Esse presente é inesgotável. É o Espírito Santo. Ele foi transbordando, passou pelo meu irmão, me atingiu a minha irmã e por aí vai. Você não tem a dimensão do que é isso, irmão. Presente que tem que ser compartilhado. Detalhe, é só aceitar. Pensa num presente bom, irmão Roberto. Pensa num presente maravilhoso. É esse. Não tem igual. Louvado seja o nome do Senhor. Esse presente, irmãos, ele veio dos céus. Ele veio dos céus. E quando é que a gente chegou esse presente, irmãos? Quando nascemos de novo. Quando a gente voltou lá para o CA. Acho que é CA. E começamos de novo. A estudar tudo de novo. Zerou tudo de novo. Botar lá do jardim. Nascemos de novo. Esse presente começa a transbordar a nossa vida. E eu creio, irmãos, que você vai usufruir desse presente para passar para outros irmãos. E vai passando, e vai passando, e vai passando. Um dia você vai olhar assim, esse presente valeu a pena. Porque a minha família se converteu ao Senhor. Porque hoje eu sou um ministro de louvor. Porque hoje eu sou um líder de célula. Hoje eu sou um obreiro, eu sou um pastor. A minha família foi resgatada. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso, irmão, porque você aceitou esse presente. Você não recusou esse presente, como muitos fizeram. E você pode usar, irmãos, à vontade. Usa à vontade. Só faltam 2 horas para acabar o culto. E aí, irmãos, nós chegamos num texto que está passando batido. A gente vem em caminhão, em portão, em vidro de carro, que você vai ler junto comigo. No mesmo capítulo, no versículo 16, do capítulo 3. É um texto mais do que conhecido, mas é um texto que foi banalizado, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, recusou o presente, irmãos.
A Bíblia fala que ele veio para os seus e os seus rejeitaram. E ele estendeu esse convite para mim e para você. Eles rejeitaram, irmão, o presente. E nós, pegamos esse presente. Não larga esse presente, irmão. Compartilha, usa. Usufrui desse presente. Porque é ele que vai te alimentar na caminhada. Por que o texto fala, irmão, quem é da carne, quem é nascido da carne é da carne? Porque se não tivermos o Espírito Santo, não tem como a gente entrar numa batalha espiritual. Ao nascer de novo, irmãos, a gente entra numa batalha espiritual. E a gente é uma outra área que a gente é complicado no início. Mas depois a gente vai vendo que nele nós somos mais que vencedores. Toda investida do inimigo na minha vida e na tua vida, irmãos, já foi jogada por terra. Porque parece complicado essa batalha espiritual, mas quando você vai mergulhando, vai entendendo, vai buscando a palavra, você entende que nele o diabo já perdeu. E nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o teu nome, Senhor. Esse texto que nós lemos, irmãos, está sendo ignorado nos dias de hoje. Porque ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e esse mundo somos nós, não é a natureza, não são as árvores, somos nós, seres humanos. O mundo, na sua maioria, crê em Deus, mas quando se refere a Jesus, aí complica. Para o mundo, crer em Jesus complica. Para nós, crer em Jesus se descomplica. Fica fácil, irmãos. Porque o texto falou isso. O texto que nós lemos junto aqui falou isso. É preciso crer no nome de Jesus. E ele fala mais além: quem não crê já está condenado. E nós hoje estamos aqui porque nós cremos no nome dele. E nesse texto que nós lemos aqui em João 3, você vê que há um diálogo com Nicodemos, e ele fala algo acerca dele, estando presente. Você imagina Nicodemos olhando assim: peraí, quem é esse filho? Esse filho sou eu. Ele está conversando com Nicodemos ali algo acerca dele, só que ele está presente. Porque ele fala assim para Nicodemos: porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Mas peraí, como é que ele deu se o Senhor está aqui ainda? Você imagina Nicodemos olhando para a cara de Jesus: como assim? Ele deu, mas peraí, o Senhor está aqui ainda. E ele fala: irmão, você não está entendendo nada. Mas um dia vai ter gente lá no Pilar que vai entender. Um dia, hoje é que dia? 23 de setembro de 2025. Vai ter uma turma lá no Pilar que vai entender por que que o próprio Deus entregou o seu filho naquela cruz. Porque nós cremos nele. Nós cremos no nome dele, através do Espírito Santo que foi derramado em mim e você. Irmãos, não tem como adorar Jesus na carne. E eu peguei essa parte aqui, anotei, porque muitos falam assim: eu creio em Deus. Beleza. Em Jesus. Porque Jesus, ele vai pegar um pouquinho mais puxado. Porque Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, aquele que já crê em mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e segue-me. Tá, mas eu creio em Deus. Tá, mas espera aí, você crê em Deus? Então faz o seguinte: você crê em mim? Agora que você crê em mim, você faz o seguinte: negue-se a si mesmo, tome sobre si a tua cruz e segue-me. Ninguém segue a Jesus sem o Espírito Santo. Pode crer em Deus, mas seguir a Jesus somente com o Espírito Santo. E por que eu estou falando que só pode crer em Deus? Porque muita gente crê em Deus, mas vive da sua maneira. Porque falou aqui no texto, do versículo 16, versículo 17, aliás: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muitas vezes, a gente já ouviu pessoas falar assim: sou filho de Deus.
Vou tomar uma porque sou filho de Deus. Aí põe Deus no meio. Mas vive da sua maneira, irmãos. Não é assim que funciona. Quem é nascido da carne é da carne. Quem é nascido do Espírito é do Espírito, irmãos. Não tem como você crer no nome de Jesus de maneira natural, humanamente falando. Ou seja, na carne. Foi isso que ele falou para Nicodemos. É necessário, Nicodemos, nascer de novo. Senão não vai rolar. Necessário você nascer de novo, irmãos. Se matriculamos novamente no jardim. Não é o jardim do Éden. Jardim escolar. Começamos do zero. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Pula um capítulo, João 4. Jesus falando com a mulher samaritana. 4, versículo 23. Olha o que Jesus falou a nosso respeito. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que os adoram em espírito e em verdade. Não tem como adorar a Deus de forma humana. Jesus falou: chegará um dia, e esse dia é hoje, que Deus, o Pai, procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O texto que nós lemos de Nicodemos, irmãos, falou da carne ali, natureza. E o que a carne faz, irmãos? A carne é totalmente contra o espírito. Tem um louvor que fala sobre isso. A carne, irmãos, ela vai inclinar tudo ao contrário. Por exemplo, a mentira. Aqui falou assim, que o adora em espírito e em verdade. A carne mente. Não tem como adorar o Senhor sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo convence o homem de quem? Do pecado, do juízo e da justiça. Nascemos de novo, irmãos. E Ele convence nós, todo santo dia, do pecado, do juízo e da justiça. Espírito Santo do Senhor precisa ser atuante na nossa vida. Agora abre a sua Bíblia, por gentileza, em João 14. Porque Jesus, irmãos, ele falou algo a respeito sobre isso também. Você conhece esse texto? João 14, no capítulo, no versículo 1. Olha o que Jesus falou para a igreja. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em... Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar para cada um de nós. Crede em Deus, mas crede também em Jesus. Muita gente para só ali na primeira parte do versículo. Porque ele fala assim, crede em Deus, crede também em mim. Porque, irmãos, o Espírito Santo é o passaporte e Deus, Jesus Cristo, é o condutor para a vida eterna. Ele que vai garantir a nossa ida para lá. Ele nos deixou o Espírito Santo para que nós fomos convencidos a estar aqui hoje. Que a caminhada ficasse mais, vamos dizer assim, mais firme com o Espírito Santo. Porque ele sabia que a nossa carne não iria aguentar. Por isso que ele falou para Nicodemos, irmão, na carne não vai rolar. Tem que nascer de novo. Tem que nascer da água do Espírito. Porque senão você não vai ver o reino de Deus. O texto aqui diz. E ele fala mais além, não entrarão no reino de Deus. Quem está entendendo? O passaporte é o Espírito Santo. Jesus é o condutor.
E nós consideramos esse crer em Deus, né, agora vamos falar para a igreja, podemos dizer assim, entre aspas, que é um teste. Porque voltando à época da escola, a gente fazia teste. Quem é que fez teste da época de escola? O teste era antes da prova, se eu não me engano. É uma coisa assim. Eu já tenho um pouquinho já que eu posso estudar, tenho um pouquinho de tempo. Tem mais de 20 anos, mas eu acho que é isso. Crer em Deus é um teste. Mas e a prova, irmão José? A prova é Jesus Cristo. Porque crer em Deus, a gente cria lá fora. Eu sempre criei em Deus, mas tomava minha cervejinha no final de semana. Eu criei em Deus, mas mentia. Eu criei em Deus, mas ia para a balada. Era só um teste. Porque a prova, irmãos, é Jesus Cristo. A prova é Jesus Cristo. Porque ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que é a prova, e me segue. A prova é a nossa cruz. Essa é a prova, irmãos. Chegamos agora no ensino médio espiritual. Todo dia nós temos prova, sim ou não? Todo dia. E essa prova é o negue-se a si mesmo. Passamos no teste, estamos agora na prova. E essa prova, irmão, você fica despreocupado, porque essa prova ela não vai te reprovar, porque a sua nota será sempre boa. Sempre será uma nota 10, porque quem guerreia por nós é Ele. Ele disse isso: no meu nome vocês são mais que vencedores. A nota sempre será 10 na escola espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, para finalizar, na escola, a gente precisava passar de série para ganhar o tal presente. Hoje, nos dias de hoje, esse presente basta apenas você aceitar. Essa mensagem a gente entende que ela se inclina muito para as pessoas que ainda não são convertidas. Só que esse presente, irmãos, ele tem que ser usado. Porque o presente que fica engavetado, o presente que fica ali jogado, ele fica inútil. Quantas pessoas estão lá fora desviadas, irmãos? Receberam o presente e o presente está lá encalhado, jogado. O presente precisa ser usado, precisa ser ativado, não botado dentro de uma caixa e guardado em cima do guarda-roupa. Não é um brinquedo comum, apenas um carrinho de controle remoto que acabou a pilha. Ei, irmão, se acabou a pilha, coloca outra. Se for recarregável, bota na tomada. Esse presente que você aceitou, ele tem que ser ativado. Como eu falei aqui, a mensagem se inclina para a pessoa não convertida. Só que esse presente que nós recebemos ao declarar Jesus como Senhor e Salvador, ele precisa ser ativado. Esse carrinho de controle remoto, seja lá o que for o brinquedo, ele nunca vai quebrar. Se a gente sempre usar, ele nunca vai quebrar. Lembra das pessoas que estavam lá no deserto? Ficaram lá algum tempo. A Bíblia diz que as roupas acompanhavam o crescimento. Algo sobrenatural acontecia. E esse presente que você recebeu é sobrenatural. Ele não quebra. Você tem que usar. Ao contrário do brinquedo que você usava na época de criança, que usava e quebrava, aqui é o contrário. Quanto mais você usa, mais ele se renova. Mais renova. É como um ar-condicionado. Quanto mais usa, mais o gás gera. Esse presente que você recebeu precisa ser usado. Hoje, amanhã e até a volta de Cristo. Eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Nós vamos